básico do Espiritismo, que é onde a gente pega assuntos básicos do Espiritismo e traz esses assuntos de maneira breve, de maneira tranquila, só para dar um embasamento. Porém, hoje, o básico do Espiritismo foi totalmente preparado para nossa amiga Andréa Ferreira, que cuida muitíssimo bem de pet, teve aí uma variação em relação ao pet querido dela, e dedica esse básico do Espiritismo especialmente para Andréa Ferreira, né? A gente espera atender, Andréa, a esse momento tão delicado que você está passando, que é o momento do luto, é o momento da perda, e espera com isso te dar um abraço do tamanho assim do mundão. Então vamos lá para o básico do Espiritismo. O básico do Espiritismo de hoje traz pet, espiritualidade. Basicamente hoje o estudo foi trabalhado em cima dos cães, mas o assunto ele serve para muitos outros pets. Alguém querendo que eu traga especificamente sobre outro pet, é só avisar e nós traremos. Os animais de estimação são capazes de transmitir a sensação de bem-estar por serem carinhosos e cuidarem das pessoas que estão ao seu redor, de forma pura e sincera. O nosso cérebro é capaz de reconhecer um gesto sincero e por isso os benefícios desta convivência são sempre muito positivos. Então, tudo de que temos ao nosso redor ali está para nos auxiliar ao crescimento. E não é diferente com o pet. O pet bem cuidado, o pet que você dá amor, que você leva para dentro da tua casa, trata como um membro da família, ele vai reconhecer esse amor e ele vai te retribuir com um amor puro, com um amor sincero. Inclusive, uma das funções dos pets é justamente nos possibilitar a aprender o que é amor. Você já viu um cachorro que você briga e ele fica com rancor? Você acabou de brigar, você bota ele no canto, você chama, vem meu amor, ele vem fazendo uma festa danada. Então ele ensina pra gente essa questão do amor. Você já viu um cachorro que abre mão de um passeio e que não curte esse passeio? Curte muito, né? E a gente vai usar para esse trabalho de hoje. Peguei pontos da Bíblia, pontos do Livro dos Espíritos. Achei 2 livros interessantíssimos sobre o tema. O Evangelho dos Animais foi trazido pela médium Sandra Denise Calado e foi ditado pela equipe espiritual do ASEAMA. Muito, muito legal isso. E esse livro pode, sim, auxiliar a quem busca auxílio nesse sentido. Ainda achei o escritor Marcel Benedetti, que trabalha muito voltado para essa questão dos animais. E ele tem um livro muito interessante. Qual a sua dúvida para o tema? A espiritualidade do animal. Olha que interessante, a espiritualidade dos animais. Olha como é interessante você ter acesso a 2 livros que vão poder te auxiliar. Derlei aqui trouxe um pouquinho de cada coisa, e inclusive eu também trouxe coisas da Revista Espírita de junho de 1860, tá junto ali nos textos, né? E se eu não me engano é o fechamento. Junto a isso tudo, eu ainda consegui achar aqui um outro caso ali do próprio Chico Xavier com a sua cadela Oneca. E Chico ensinou muito sobre espiritualidade e pet. Eu distribuí tudo em textos. Vou deixar as fontes no final, porque foi muito um copia e cola. Para início de conversa, a gente pensa no livro mais sagrado que nos foi permitido acessar, a Bíblia Sagrada. E olha quantas e quantas e quantas referências nós temos na Bíblia em relação à proteção animal. Isso é uma coisa que, infelizmente, não se estuda muito em religiões, que é o local que você está ali para estudar um pouco mais. No Livro dos Espíritos, eu separei lá a alma do pet, né? O que a gente pode pensar sobre a alma do pet? O Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 11, dos 3 reinos. O título é Os Animais e o Homem. Eu separei a questão, ela tem 2 partes, porque como eu trouxe algumas lâminas, eu peguei só realmente aquilo que dá pra gente dar o pontapé inicial. Esse é um dos objetivos do básico do Espiritismo. É te dar uma base para você ir além. E na questão 594,
57a, o Kardec pergunta: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Quer dizer, a alma do pet é igual à alma do homem? Os espíritos respondem: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a essa palavra. Então, como a gente tem limitações de entendimento, os espíritos dizem: é uma alma, se é como alma que você vai entender. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, da mesma forma que a gente tem ainda um distanciamento grande de Deus, a alma do animal vai ter essa analogia também em relação à distância. Mas notem, por favor, eles estão evoluindo. E isso a gente vai trabalhar já. A doutrina espírita nos ensina que os animais possuem alma, porém ela é diferente dos humanos, porque está em diferentes fases evolutivas. E ainda os animais evoluem, mas não como nós. Eles evoluem pela força da natureza, ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. Então o animal ele tem o processo evolutivo dele, sim, assim como o nosso processo evolutivo. Só que a gente tem a questão da consciência, do entendimento, e eles nem sempre alcançam esse nível. Os animais, diferentemente dos homens, não possuem o tempo da erraticidade, intervalo mais ou menos longo entre uma e outra encarnação. Quer dizer, eles não vão ter esse tempo na erraticidade como nós temos. Hoje a gente já acessa literaturas em que dizem que, em média, um espírito mediano demora aí 100 anos para reencarnar. Um espírito muito primitivizado ou um espírito muito elevado, eles demoram muito mais tempo, fica em média aí 500 anos para eles voltarem, né? Os animais, diferentemente dos homens, não possuem tempo da erraticidade, intervalo mais ou menos longo entre uma encarnação e outra. Quando morre, quase que instantaneamente sua alma ou energia vital, a gente aí vai chamar da maneira que a gente melhor entende, é atraída magneticamente e por afinidade a mais um processo de encarnação. Notem que para o animal não existe reencarnação, porque ele não tem haveres a resolver, ele só tem o processo evolutivo. Então, todas as vezes ele vai encarnar. E esse encarne é muito assistido e é feito por uma força magnética, e tem espíritos que assistem o processo do desencarne e o processo do reencarne. Ninguém está sozinho, inclusive os pets não estão. O médium Chico Xavier nos possibilita saber: se tratados com respeito, carinho, amor, os animais, após o seu desencarne, podem permanecer até 4 anos ao lado de quem lhe deu amor. Chico aí quebra o que está lá em cima, dizendo que, olha, é quase que automático, mas então, se existe muito amor, muita ligação com esse dono, ele pode permanecer até 4 anos ainda ali ao lado desse dono. A revista Espírita, ela traz um caso contrário, porém semelhante, né? Nessa mesma linha de animal perto do dono. Espelho dos nossos desafios espirituais, os cães devem ser acolhidos como nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmos, assim como nós, em grau menor apenas, o próprio princípio inteligente, força e razão maior da existência. Então, o pet, ele tem sim ali o princípio de Deus nele. Gente, tudo aqui tem o princípio de Deus. Por que o pet não teria? Tudo tem o princípio de Deus. Mas, Aderlei, tem pet que é extremamente dócil e tem pet que é extremamente agressivo. Aí entra uma série de fatores. Entre eles, traumas, porque sim, o pet ele tem trauma, como ele foi criado, como ele foi educado, vai entrar aí uma série de saberes. Até porque o pet, ele quando ele ama o seu dono e desenvolve esse amor, ele tende a desenvolver algumas coisas pensando nesse dono. Então é esse dono quem tem que dizer: olha, isso eu não preciso, obrigado. Que é quando, por exemplo, ele vai para cima de um estranho acreditando que está defendendo o seu dono. Então é o dono quem tem que dizer para ele: não, você não está me defendendo, pode deixar que isso eu resolvo. É quando você liga um aparelho doméstico, devido à imensa audição dele, ele se assusta com o aparelho doméstico e começa a ter reações negativas todas
todas as vezes que se liga aquele aparelho. É você, então, educá-lo para dizer que não, isso aqui vai ser ligado por um tempo, é preciso ser ligado, e assim você segue. A gente tem, ainda no outro parágrafo, são os benfeitores espirituais que esclarecem a todos. Precisamos considerar os diversos animais que nos rodeiam como existências em evolução no planeta Terra, assim como nós outros. Gente, olha que interessante. Quer dizer, o meu pet, o meu amigo, o meu querido familiar, ele também está em evolução. E se eu respeito isso, eu vou ter uma convivência muito melhor que ele. E é por isso que eu preciso educar o meu pet. Mas também é por isso que eu tenho que dar muito amor ao meu pet. Muito amor, muito amor. Independente das características da raça, eu tenho ali uma alma. E essa alma, ela pode ser educada. Então a raça tende a ser agressiva, mas se você cuida com amor, se você cuida com carinho, ela perde essa agressividade. A gente tem o nosso César Millan e ele prova isso muitíssimo bem, levando um pitbull para auxiliar nos treinamentos dele. E o pitbull é extremamente dócil. Por quê? Porque, segundo o César, o cão tem algumas necessidades. Você cobriu essas necessidades, o cão vai ser passivo. Devemos lembrar que a lei do progresso é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E é nessa frase que eu tento embasar o seguinte: olha, vai progredir sim. O pet está em processo de progressão sim. Isso nos leva a entender que, assim como nós, seres humanos, que buscamos a evolução em direção a Jesus, também os animais buscam a evolução em direção a nós. Gente, olha que lindo isso. Nós estamos buscando o Mestre Jesus para evoluir, né? Então, por que eu sigo Jesus? Por que eu sigo o Evangelho de Jesus? Eu sigo o Evangelho de Jesus porque ele há de me possibilitar crescer. Ele há de me possibilitar melhorar enquanto ser humano, enquanto filho de Deus. E isso faz com que eu busque o Evangelho de Jesus. O que o texto traz aqui de maravilhoso é que a evolução do cão passa pela gente. Então ele nos procura para evoluir. E notem, por favor, que o cão de 1500 está totalmente diferente do cão de 2000. Hoje, ele deixou de ser um cão para ser meu amigo, meu amigão, meu parceiro. Tanto é que hoje nós já temos no próprio humano a consciência de que eu não sou dono de cachorro algum. Eu não sou dono de pet. Eu sou tutor de pet. E ele vem em nossa direção justamente para essa mentoria, justamente para esse auxílio. São Francisco de Assis pregava que os bichos não são coisas, objetos, nem serviçais, mas sim companheiros dos humanos e devem ser respeitados, assim como toda a natureza. E vamos além a parte de São Francisco. Os animais de estimação são como novos irmãos mais novos, que precisam de amor, de carinho. E além disso, eles estão em processo de evolução. Então, são irmãos, sim. Não é como se fosse. São irmãos. Não é como se fosse. São irmãos. Eu não posso olhar, o meu pet é como se fosse um membro da família. Não, o pet é um membro da família. É um membro da família. Não existe mais o como se fosse. Ele é um membro da família. E eu não tenho mais o que discutir sobre isso. Mas aí fica a grande pergunta: mas Aderley, para onde vai o meu petzinho depois que ele desencarna, meu Deus? Me explica, por favor. Notem, o leitor mais atento às obras do Espírito André Luiz irá lembrar-se do capítulo 7, Explicações Lísias, do livro Nosso Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o escritor espiritual relata ver das janelas de onde estava animais domésticos, por entre árvores frondosas. No entanto, na obra Evolução em Dois Mundos, em seu capítulo 13, Alma e Fluidos, André Luiz descreve no item Vida na Espiritualidade que plantas e animais domesticados podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim das quais regressam aos seus núcleos de origem
no solo terrestre para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento. Então, não são todos que vão ter aquele período curto na erraticidade, mas alguns sim chegam a ir para colônias a fim de evoluírem. Olha, gente, isso é fantástico. Eu tenho ainda o complemento disso, né? Isso nos responde a questão de para onde vão os nossos queridos amigos de estimação. Após o seu desencarne, espíritos logo se incumbem de classificá-los e trazê-los de volta à carne. Em períodos intermediários de evolução, entram em um estado comparativo a uma crisálida para que avancem os germes dos seus princípios vitais, retornando à carne em seguida. Em nenhum destes momentos coloca-se em situação de erraticidade, tal qual ocorre como homem, salvo aqueles casos explicados ali no André Luiz. Então eles vão para lá para se aprimorarem. Se aprimorou, mudou, volta e aí começa aquele ciclo. Por padrão, é isso que vai acontecer. Ele é preparado, na hora que ele é preparado, ele vai lá e volta para a erraticidade. A gente tem aqui a Fátima Mello. Fátima nos manda boa noite. Boa noite, Fátima. Seja muito bem-vinda. A Ana diz que adorou o tema. Agradeça lá a nossa irmã Andréa Ferreira. Foi uma excelente, maravilhosa sugestão dela. A Cida Marques, minha filhota é tudo de bom e me ajuda muito a ser mais tolerante, compreender mais o amor verdadeiro. Pois é, Cida, isso é uma coisa que o PET nos ensina. E a gente tem dificuldade de entender como eles têm tanto amor, tanto amor, e se doam com facilidade, né? Assistir a radionovela Os Animais Merecem o Céu é emocionante. Olha, Cida, muito bom. Se eu soubesse disso, eu teria colocado aqui. Viu, gente? Olha, tem uma radionovela no YouTube, seja Os Animais Merecem o Céu. A Ana traz, é verdade ou é mito que uma pessoa pode morrer e reencarnar no corpo de um animal? Então, Ana, hoje a literatura espírita ela já nos traz com uma clareza muito grande que isso não acontece. Não acontece. Então, o animal ele está numa frequência, num processo evolutivo, o homem está em outra frequência, em outro processo evolutivo. O animal ele não vai virar ser humano e o ser humano não vai virar animal. Cada um tem uma frequência, são frequências completamente diferentes. Todos dois vão evoluir, mas cada um vai evoluir segundo a sua frequência. O animal vai ser animal. Agora, existem algumas questões que a gente precisa falar com muito cuidado, que acontece na erraticidade com espíritos que vão ficando muito endurecidos, e aí eles ficam animalizados. Falando brevemente, existe uma história, plano espiritual, turma do Contra tem uma cidade inteira na crosta em que é controlado por espíritos da turma do Contra. E esses espíritos são controlados por um espírito que é chamado de Senhor X. E esse Senhor X, quando as pessoas chegam lá, ele faz uma espécie de interrogatório. E uma vez uma mulher chegou e ele virou para a mulher e falou: nossa, mãe, olha aqui na tua ficha como você tratou mal teus filhos, como você tratou mal teu marido, olha como você levou a vida de uma maneira péssima, você parece um bicho, você é pior que um lobo, nem um lobo faz isso. E aí a moça foi interiorizando aquilo e assumiu sim a forma de um lobo. A gente está falando aí de um espírito humano que assumiu a forma de um lobo. E aí eles ficam nesse período. O nome disso é trauma, é um trauma muito grande que eles passam. Quando são resgatados dessa cidade, a espiritualidade passa por um processo e por um tratamento muitas vezes bastante longo e delicado para trazer essa pessoa à forma humana de novo. Existem centros espíritas que fazem sessões especificamente para trazer a humanização a esses espíritos. Então eles vão lá, eles dividem os
os seus perispíritos com o perispírito do médium no mesmo corpo, e ali eles têm noção de corpo. Eles têm noção da energia de um corpo. Ficam pouquíssimo tempo no começo, vão ficando mais tempo, até que voltam a falar, até que voltam a lembrar o que os colocou naquela situação, e assim vai. É um processo muito, muito longo, e aqui eu estou trazendo apenas a título de realmente explicar, e dar talvez um entendimento para essa questão. Aí a Andréia bota: gratidão a toda a amizade que o meu cachorro Frederico teve por mim durante esses 8 anos felizes. E não tenha dúvidas, Andréia, de que o Frederico tem uma gratidão muito grande também. Não tenha dúvidas que ele foi assistido no seu desencarne e desenlace. Não tenha dúvidas de que o amor dele foi, durante esses 8 anos, um amor verdadeiro, e que continua sendo um amor verdadeiro. E que está assistido, está assistenciado, e que as dores se foram, e que todas aquelas complicações que muitas vezes é muito mais para trabalhar ao dono, para possibilitar que o dono trabalhe a si mesmo. Em suma, Frederico está muito, muito, muito bem, obrigado. Por que nossos pets ficam tão doentes e sofrem tanto com dores durante sua existência? Tem alguma influência do dono que ele assimila? Então são várias as explicações, Andréia, são várias as possibilidades. Todas elas vão se resumir a amor. Então tudo acontece por amor. 2, crescimento. Possibilidade de crescimento dele, possibilidade de crescimento do dono, né? Então eu não diria que ele assimile a tua energia e essa energia seja nele transmutada em doença. Porque o animal, ele já assimila a energia naturalmente. Então ele vai pegar essa energia, ele vai reciclar essa energia e vai devolver como amor, né? O que teremos aí em questões de doença é muito mais um trabalho para o dono do que para o animal, e que não tem nada correlacionado, na maioria das vezes, com o dono. Então eu posso adoecer um pet meu? Muito provavelmente não. Raríssimos os casos, que bem provavelmente não foi o seu, tá? Só que o pet, ele vem com uma série de demandas para te auxiliar a crescer. Quando eles morrem doentes ou mutilados, eles precisam passar por tratamento no plano espiritual para ficarem sadios de novo. André, quando eles desencarnam doentes, na mesma hora que desencarnou, a espiritualidade amiga já faz todo o tratamento necessário. A gente não pode esquecer que eles não têm provas, eles não têm expiação. Tudo aquilo que aconteceu foi muito mais para auxiliar ao tutor do que para auxiliar a si próprio. Então, desencarnou, tudo aquilo sai. Basta você entender que, inclusive com os humanos, não é raro eu chegar amputado no plano espiritual, e dependendo do meu nível de consciência espiritual, dependendo do meu nível de merecimento, meu membro vai voltar na mesma hora. Na mesma hora. Isso amputado humano. Com pet, então, é na hora. Ele na mesma hora volta ao normal e já volta pronto, inclusive, muitas vezes para uma reencarnação. Em alguns casos, nos diz Chico, em alguns casos, eles reencarnam, inclusive, próximos ao mesmo dono, ou a espiritualidade amiga conduz para que aquele antigo tutor tenha contato com ele e pegue aquele filhote, que na realidade é o antigo cachorro. Acontece com uma certa frequência isso. Ele vai permanecer na família por algum tempo. Espero tenha respondido. Se eu não respondi, avisa, por favor. A Ana nos traz: não sabia da existência de nada disso. Muito interessante. Obrigado pela explicação. A gente vai colocar isso no nosso básico do Espiritismo. Já está programado. Nossa irmã Cida, é lamentável que nossos amigos tenham as mesmas doenças que os humanos. Isso já é evolução, Cida. Isso já é evolução. Olha que interessante. Porque até então o cachorro tinha doença de cachorro. Agora o cachorro, ele já começa a ter doenças de humano. Isso já é a evolução do cachorro. E sim, é uma pena, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe exatamente o que precisamos para nos desenvolver. Tive um que morreu com câncer e outro com derrame. Pois é orar, é orar. A gente pode fazer prece para o pet, sim, mesmo que ele esteja encarnado de novo, a prece chega, não tenham dúvidas. Sem contar que você exercita. Deus queira que retorne para nós. Então, Maria da Penha, isso é possível, não é certo. O que eu pediria no seu lugar é que você consiga um novo pet com tanto amor quanto o outro. Porque quem sabe aquele novo pet não vai te trazer novas visões, novas expectativas, já que o pet aumenta em até 33% a vida daqueles que cuidam dele. Olha que interessante. Quem sabe, então, o novo pet não seja
um PET que vá acrescentar, né? Vamos lá, a gente vai seguir mais um pouquinho aqui. Então, um pouco mais que eu sigo são as fontes de onde eu tirei todas essas informações. É só dar um pause, eu botei em letras grandes, é só ir lá e pegar, a gente vai ter tudo isso. Gente, não tenham dúvidas de que a gente não sabe tudo e de que o nosso trabalho de copia e cola, ele é muito grande, a gente ainda sabe bem pouco, né? Então, o copia e cola, ele nos auxilia muito mesmo. E assim, então, acabamos PET e espiritualidade, né? Que é o básico do espiritismo.